O silêncio não é fraqueza, é onde a verdadeira força começa. Marco Aurélio, você ficou calado quando tudo em você queria gritar. Você não foi atrás, não explicou, não implorou. E agora você está se perguntando o que se passou na cabeça deles. O que o seu silêncio fez com eles, meus amigos? Fez mais do que vocês imaginam. Não passou despercebido, foi para dentro. E o que está acontecendo dentro deles agora vai te chocar completamente, porque o silêncio não deixa apenas uma lacuna, ele cria uma tempestade. Não do lado de fora, mas dentro da pessoa que antes não dava valor à sua voz. Então, antes de começarmos essa imersão estoica e profunda nas repercussões psicológicas do seu silêncio, faça-me um favor. Se você já ficou em silêncio quando tinha uma vontade enorme de falar, clique no botão curtir. E se você está pronto para dominar suas emoções e não ser dominado por elas, clique em inscrever-se. Porque o que você está prestes a aprender não é apenas informação, é uma mudança de poder. Fique comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Você entra em uma sala que costumava compartilhar com alguém. As mesmas paredes, a mesma luz, os mesmos móveis. Mas algo está diferente. O som das risadas se foi, o calor no ar desapareceu. Está mais frio agora, não porque a temperatura caiu, mas porque você não está mais lá. É assim que seu silêncio é sentido no mundo deles, como andar por uma casa assombrada, não por fantasmas, mas por tudo o que eles antes consideravam garantido. Sua presença nunca foi barulhenta, mas era poderosa. E agora essa ausência ecoa mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Mentem pra gente. Dizem que o silêncio significa que você não se importa, que não reagir é fraqueza, que se você não explicar, eles nunca vão entender. Mas a verdade é esta, meus amigos. Eles já entendiam. Eles só nunca pensaram que você ficaria em silêncio, porque estavam acostumados com o seu barulho, com o seu alcance, com as suas explicações, com as suas soluções. Eles dependiam disso. E agora que isso se foi, eles estão girando em círculos tentando descobrir o que os atingiu. Mas não era barulho, era a sua quietude. E sejamos realistas. O silêncio é assustador para as pessoas que costumavam controlar suas reações. Porque quando você não explica, elas não podem distorcer suas palavras. Quando você não se comunica, elas não podem rejeitar você. E quando você para de perseguir, elas são forçadas a se perguntar por que você não está mais perseguindo. Essa pergunta é onde começa o colapso delas. Seu silêncio se torna a obsessão deles. Você não começou uma briga, você largou a corda. E agora eles estão se agarrando a nada além de sua própria culpa. Lembre-se do que Epicteto disse. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E desta vez, sua reação foi nenhuma reação. Isso não é fraqueza, é sabedoria, é autoestima. É você dizendo a si mesmo: não vou me apresentar para alguém que saiu no meio do show porque achava que era o personagem principal. Mas agora os holofotes se apagaram, o palco está vazio e eles ficaram sozinhos com seu roteiro. Não deixe o medo te enganar. Essa vontade de quebrar o silêncio não é amor. É a programação de velhos padrões que dizem: se eu não consertar isso, vou perdê-los. Mas, meus amigos, se o silêncio pode quebrar isso, já estava quebrado. E se eles realmente valorizassem sua energia, não teriam testado sua ausência. Então, não, você não está sendo frio. Você está sendo claro. Você não está ignorando eles. Você está se curando. Você está recuperando a paz em um mundo viciado em barulho. Então, aqui está a sua verdade hoje. O silêncio é poder. Isso não significa que você desistiu. Significa que você amadureceu. Significa que você finalmente percebeu que seu valor não é comprovado pela presença, mas protegido pela distância. E esse silêncio? Ele fala a linguagem da força,
do tipo que não precisa de permissão, do tipo que não precisa de aplausos. Escreva isso nos comentários agora mesmo. O silêncio é poder. Deixe que essa seja sua declaração. Diga isso por você mesmo. Diga isso por cada momento em que você quase se aproximou, mas não o fez. Diga isso pela versão de você que precisava de barulho para se sentir visto. E se essa mensagem tocar sua alma, clique no botão curtir. Inscreva-se para receber mais verdades estoicas todas as semanas. E fique comigo, porque o que está acontecendo na mente deles agora é algo que eles nunca admitirão. Mas vou mostrar exatamente quão profundo isso realmente é. No começo, eles se sentem aliviados, mas esse alívio dura pouco. O maior fardo que carregamos não é o silêncio, mas o que ele revela na sua ausência. Eles se afastaram e você não foi atrás. Você não mandou aquela longa mensagem. Você não perguntou o porquê. Você não implorou por um encerramento. E por um momento, apenas um momento fugaz, eles sentiram alívio. Essa é a parte que mais dói, não é, meus amigos? A ideia de que seu silêncio não os devastou imediatamente, que não provocou um colapso no primeiro dia. Mas aqui está a verdade. Aconteceu, mas não da maneira que você esperava. O alívio deles não era paz, era entorpecimento. E o entorpecimento sempre passa. Imagina isso. Uma pessoa pulando em água gelada. No começo, o choque é tão intenso que os deixa entorpecidos. Eles param de sentir, mas então, lentamente, dolorosamente, a sensação volta. O frio penetra nos ossos, o desconforto se torna insuportável. É isso que o seu silêncio faz. Não um colapso instantâneo, mas uma devastação retardada. No começo, ela sente uma estranha sensação de liberdade. Ela pensa, eles não estão revidando. Ela confunde sua quietude com rendição, mas dê tempo ao tempo, e esse falso conforto se transforma em confusão, depois em caos. Ela pensou que finalmente não haveria mais drama, mais conversas profundas, mais responsabilidade emocional. Mas o que ela esqueceu, meus amigos, é que você nunca foi o caos. Você era o recipiente, aquele que segurava a tempestade. Você era a peça que fazia a vida deles parecer administrável, mesmo quando eles não mereciam. E agora que isso se foi, agora que a âncora foi levantada, eles não estão flutuando. Eles estão à deriva. Mas você pode estar sentado aí pensando, por que eles não entraram em pânico imediatamente? Isso não significa que eles não se importam? Não, não significa. Significa que eles são humanos, e os humanos muitas vezes confundem silêncio com fuga. Mas o estoicismo nos ensina: fuga não é liberdade, é adiamento. Só porque eles não reagiram instantaneamente, não significa que seu silêncio não importou. Significa apenas que eles ainda não perceberam o que isso significa. Veja bem, a maioria das pessoas é viciada em reações emocionais. Elas não querem amor, elas querem provas. Elas querem sua ansiedade, sua perseguição, sua confusão. Isso faz com que se sintam poderosas. Então, quando você fica em silêncio, é como tirar uma droga de um viciado. Elas não choram imediatamente. Elas sorriem. Elas se posicionam. Mas logo começa a abstinência. E é aí que a coisa fica séria. Elas podem até se convencer de que estavam certas, que talvez você nunca tenha se importado, que talvez você já tenha seguido em frente. E é aí que começa a espiral. Não porque você se foi, mas porque elas percebem que nunca souberam como lidar com você. Ainda assim, elas só sabiam como lidar com você de forma reativa. Lembre-se da citação de Epicteto. As pessoas não ficam perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. A mente deles não é assombrada pelo seu silêncio, mas pelo que o seu silêncio significa. Significa que eles não têm mais acesso.
Significa que eles não têm mais controle. Significa que a versão de você, que antes implorava por migalhas, deixou a mesa, e eles nem perceberam até que a cadeira estava vazia. Vamos desmascarar a maior mentira que nos contaram. Se alguém se sente aliviado quando você vai embora, é porque nunca se importou. Isso é falso. Às vezes, as pessoas se sentem aliviadas quando não precisam enfrentar o que destruíram, quando não precisam ouvir sua dor, quando não precisam ver seus olhos e perceber o que perderam. Mas esse tipo de alívio é superficial, desaparece rapidamente, e o que fica por baixo é tudo o que elas não queriam sentir. Elas não estão aliviadas porque você era o problema. Elas estão aliviadas porque a sua presença era como um espelho. E agora que esse espelho se foi, elas podem fingir que não há nada de errado. Mas o espelho sempre volta, às vezes em sonhos, às vezes em memórias, às vezes em um quarto vazio que de repente parece mais frio, sem a sua energia nele. Mas vamos falar sobre você. Porque ficar em silêncio não foi fácil. Seus dedos pairavam sobre o telefone. Seus pensamentos gritavam à noite. Seu coração perguntava se você tinha cometido um erro, mas você não cometeu. Você tomou uma atitude que exigiu mais força do que qualquer confronto jamais exigiria. Você não apenas escolheu o silêncio, você se tornou o silêncio. E nesse silêncio, você não desapareceu. Você se transformou. Deixe-os se sentirem aliviados. Deixe-os desfrutar dessa falsa paz, porque em breve eles sentirão o peso do que antes chamavam de espaço. Eles começarão a notar a ausência de suas visitas, seu carinho, sua consistência, e se perguntarão por que tudo parece tão diferente. Por que a sala parece pesada? Por que as piadas não têm o mesmo efeito? Por que as noites parecem mais longas? É aí que o teu silêncio começa a fazer seu verdadeiro trabalho, não através do som, mas através da quietude. E aqui está a bela e brutal ironia. No exato momento em que eles perceberem o que perderam, tu já não precisarás mais que eles percebam isso. Isso é crescimento. Isso é evolução. Isso é estoicismo. Você não foi embora com ressentimento. Você foi embora com determinação. Você escolheu a paz não para punir, mas para se preservar. E agora esse silêncio está falando por você de maneiras que suas palavras nunca poderiam. Então escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio diz tudo. Diga isso para a versão de você que antes implorava por respostas. Diga isso para o fantasma de quem você costumava ser. Diga isso ao mundo ao seu redor que achava que o silêncio era fraqueza. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. E fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos entrar na guerra particular dentro da mente deles, a parte que eles nunca admitirão. Como seu silêncio desencadeou um diálogo do qual eles não podem escapar. Está mais alto do que nunca e está apenas começando. Número 2. Seu silêncio desencadeia o diálogo interno deles, e não é bonito. A alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio. O silêncio não apenas deixa espaço, ele o pinta. E quando esse espaço é seu, meus amigos, a pessoa que se afastou de repente se vê cercada por uma tela em branco. No começo, ela achou que era paz, mas não era paz. Era o começo de seu desmoronamento, porque você não apenas se afastou, você a deixou sozinha com a única pessoa de quem ela fugiu durante toda a sua vida. Veja, quando você estava por perto, ela tinha alguém em quem se projetar, alguém a quem culpar, alguém a quem drenar. Você se tornou o quadro emocional no qual eles rabiscavam sua confusão. Mas quando você ficou em silêncio, esse quadro desapareceu. Agora não resta nada além de uma parede, e cada palavra que eles nunca disseram a você está ecoando de volta para eles 10 vezes mais forte. Eles não ouvem silêncio.
Eles ouvem perguntas. Por que eles pararam de falar? Eles superaram a gente? Eles me odeiam? Eu estraguei tudo? É isso que o seu silêncio faz. Não diz nada, diz tudo. Mas, em vez de dar a eles um encerramento, dá a eles uma espiral, porque a mente humana odeia histórias inacabadas. E no momento em que você ficou em silêncio, eles perderam a caneta. Agora estão olhando para uma história que não sabem como terminar. E aquela página em branco está deixando-os loucos. Imagine-os sentados sozinhos, com o celular na mão, rolando pelas mensagens antigas como se estivessem a decifrar um texto sagrado. Cada bom dia, cada mensagem, cada pequeno emoji que você usou, tudo está sendo analisado. Agora eles não estão olhando para as palavras. Eles estão ouvindo o que não está mais sendo dito. Eles estão tentando descobrir como alguém tão emocionalmente presente pode, de repente, se tornar intocável. E aqui está a tua verdade nua e crua. Não é o silêncio em si que os destrói, são os pensamentos que o silêncio desperta. É o fato de você não estar dando respostas, não estar acalmando o ego deles, não estar entregando um desfecho em uma caixa bem embrulhada com um laço de validação. Não. Você ficou em silêncio. E nesse silêncio, agora são eles que fazem barulho. Eles achavam que poderiam lidar com a sua ausência, mas o seu silêncio se tornou um espelho. E, de repente, eles estão vendo cada parte de si mesmos. Eles usaram você para evitar a manipulação, os jogos, a indiferença, o egoísmo, os momentos que escolheram, o orgulho acima da conexão. Tudo isso está ressurgindo. E desta vez não há distração, não há discussão, não há defesa, apenas reflexão. Mas sejamos honestos, meus amigos. Seu silêncio não afeta todo mundo. Ele afeta apenas aqueles que sabiam o que fizeram, aqueles que ficaram muito confortáveis com sua presença, aqueles que presumiram que você sempre estaria disponível, sempre pronto para consertar, explicar, pedir desculpas. Seu silêncio quebra a fantasia. Ele força a responsabilidade onde antes havia rotas de fuga. Eles não estão perdendo o sono porque você foi embora. Eles estão perdendo o sono porque nunca pensaram que você iria embora. E é aí que o ego começa a falhar. Porque o ego se alimenta de reação. Ele precisa se sentir importante, desejado, perseguido. E quando você para de alimentá-lo, ele começa a passar fome. É por isso que o diálogo interno deles fica tão alto. Não porque eles se importam da maneira que você esperava que eles se importassem, mas porque você interrompeu o padrão deles. Eles não conseguem mais se sentir poderosos vendo você se quebrar. Agora é a vez deles ficarem na incerteza. Agora são eles que esperam por uma mensagem que nunca chega. Agora são eles que atualizam, releem, pensam demais. Você vê como a situação se inverteu. Você vê como essa mudança é realmente poderosa. Você não é mais aquele que reage a eles. Eles estão reagindo a nada, e nada é a coisa mais poderosa que você já lhes deu. Mas eu sei o que alguns de vocês estão pensando. E se eles seguirem em frente? E se eles me esquecerem? Isso é o medo falando. Essa é a versão antiga de você que acreditava que proximidade é igual a amor. Mas ouça-me, as pessoas não esquecem o silêncio. Elas se lembram dele. Elas carregam-no consigo. Elas tentam resolver isso. Porque o silêncio, quando vem da força, não do castigo, força a introspecção. E a maioria das pessoas não está pronta para esse tipo de autoexame. Elas podem fingir que seguiram em frente. Podem postar selfies e citações sobre cura, mas nada disso abafa a voz na cabeça delas que pergunta: por que elas não entraram em contato? Por que não lutaram por mim? Eu significava tão pouco para eles? Ou eles finalmente perceberam o quanto estavam dando e o quão pouco eu retribuía? Essas perguntas são implacáveis.
Elas surgem no chuveiro, enquanto você dirige tarde da noite, enquanto assiste a algo que vocês dois costumavam rir. Seu silêncio se torna associação, e eventualmente eles não conseguem ouvir seus próprios pensamentos sem pensar nos seus. Lembre-se disso. Seu silêncio não é um castigo. É presença sem permissão. Você está na cabeça deles, não porque forçou sua entrada, mas porque parou de tentar. E esse tipo de presença permanece por mais tempo do que cartas de amor e desculpas jamais poderiam. Há uma citação de Sêneca que é muito impactante. Uma consciência culpada não precisa de acusador. Seu silêncio não está acusando-os de nada. Não precisa. A própria consciência deles está fazendo o trabalho pesado agora. Você foi simplesmente o alerta de que eles não sabiam que precisavam. E sejamos realistas, isso também não é fácil para você. Você tem seu próprio diálogo interno, a parte que quer saber como eles estão, que se pergunta se eles perceberam esses medos. Talvez seu silêncio esteja sendo mal interpretado, mas é aí que você respira e se lembra. Se alguém escolhe a distância, deixe-o sentir o que a distância realmente significa. Deixe-os ouvir o que o silêncio realmente diz. E se eles interpretarem mal sua calma como frieza, esse não é um fardo que você precisa carregar. Você não deve explicações a pessoas que criaram confusão. Você não deve clareza a alguém que abandonou sua vulnerabilidade. Deixe-os interpretar seu silêncio da maneira que seu ego precisar. Você não está aqui para reescrever a narrativa deles. Você está aqui para escrever a sua. Então, diga isso comigo nos comentários. Meu silêncio fala mais alto. Agora, diga isso pela versão de você que costumava explicar demais. Diga isso pela pessoa que você está se tornando. Centrada, calma, intocável. Mostre ao mundo que o silêncio não é ausência de cuidado, é a presença do respeito próprio. Porque o que está acontecendo na mente deles agora não é paz. É pânico. Não porque você fez algo cruel, mas porque você parou de fazer o que os mantinha confortáveis. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar na parte mais louca. No momento em que eles começam a ouvir coisas que você nunca disse, como o silêncio se torna a trilha sonora de tudo o que eles agora se arrependem. Isso é profundo. Número 3. Eles repetem cada palavra que você nunca disse. As coisas que você não diz são mais altas do que as que você diz. É estranho, não é? As palavras que você nunca enviou, as respostas que você nunca digitou, as explicações que você nunca deu, elas ecoam na mente deles mais alto do que qualquer mensagem que você poderia ter escrito. Você ficou em silêncio. E agora eles estão obcecados, mas não com o que você disse, e sim com o que você não disse. Meus amigos, o silêncio tem esse poder estranho e afiado. Ele se torna uma voz fantasma, um sussurro que não existe. No entanto, de alguma forma, ele fala mais alto do que 1000 discussões jamais poderiam. Eles não estão dormindo em paz. Não deixe que a paz falsa te engane. Não deixe que as postagens no Instagram, as histórias com legendas como cura ou vivendo minha melhor vida, te enganem. Eles não estão seguindo em frente, estão retrocedendo e não estão reproduzindo o que você disse. Estão reproduzindo o que você não disse, repetidamente. Imagine isso, um rádio quebrado, com estática constante, sem música, apenas aquele zumbido insuportável. É assim que o seu silêncio soa na cabeça deles. Não é paz. Ruído, um vazio tão pesado, tão alto, que eles não conseguem pensar direito. E, em vez de ouvir clareza, eles ouvem a si mesmos. Sua culpa, seu orgulho, seu passado, seus erros. Seu silêncio se tornou um palco, e a mente deles agora é o único ator atuando sob um holofote que eles não pediram. E essa é a reviravolta que eles não esperavam. Veja, quando alguém se afasta,
Eles esperam um confronto. Eles esperam que você reaja a mensagens de texto, que persiga, que implore, que prove, porque era assim que sempre acontecia antes. Mas quando você não seguiu o roteiro, quando não teve a explosão emocional, você não apenas quebrou o ciclo, você criou um mistério. Agora, eles estão sentados lá, com frases incompletas, girando em suas mentes. Eles pensam: por que eles não perguntaram por que eu me afastei? Por que não lutaram por mim como antes? Eles deixaram de se importar? Estiveram fingindo o tempo todo? A outra pessoa na jogada? E sejamos realistas, essas perguntas doem, porque você não lhes deu um desfecho. Você não lhes entregou uma caixinha bonitinha para colocar a culpa dentro. Você se afastou em silêncio, e esse silêncio se tornou o espelho emocional deles. A mente humana odeia pontas soltas. Ela precisa de histórias com finais. É por isso que, para algumas pessoas, até mesmo um final ruim é melhor do que nenhum final. Mas o estoicismo ensina algo diferente. Você não deve nenhuma explicação a ninguém quando foram eles que criaram a ruptura. Você não precisa esclarecer a confusão deles com sua clareza. Você não precisa envolver seu silêncio com um pedido de desculpas. Porque o que eles estão fazendo agora, meus amigos, é invenção. Eles estão preenchendo as lacunas, escrevendo seu diálogo por você, atribuindo significado ao seu silêncio. Alguns dias, eles dizem a si mesmos que você é frio. Outros dias, eles se convencem de que você ainda se importa, mas está apenas tentando lhes ensinar uma lição. E algumas noites, quando o ego deles está cansado e a mente tranquila, eles finalmente admitem o que não dizem em voz alta. Você parou de falar, porque finalmente viu a verdade. Mas não se surpreenda se eles tentarem fazer de você o vilão na mente deles. É assim que as pessoas evitam a responsabilidade. Eles reescrevem a história. Assim, seu silêncio parece abandono, em vez de autoestima. Eles distorcem a narrativa para evitar admitir que perderam alguém que ficou muito mais tempo do que mereciam. Mas a verdadeira história é que eles são assombrados pelo seu silêncio, porque, no fundo, sabem que foram eles que o criaram. Há uma citação de Sêneca que diz: todo culpado é seu próprio carrasco. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Seu silêncio se tornou a corda, e a mente deles está apertando o nó. Eles achavam que estavam controlando a situação quando se afastaram, mas agora estão descobrindo que a atitude mais controlada e devastadora que você já tomou foi não fazer absolutamente nada. E a ironia? Eles nunca realmente ouviram quando você falava. Eles não ouviram o amor, a preocupação, a paciência. Mas agora que tudo isso se foi, agora que você ficou em silêncio, eles estão desesperados para ouvir qualquer coisa, até mesmo as palavras que você nunca disse. Eles percorrem suas mensagens antigas, leem notas antigas, reproduzem mensagens de voz. Eles estão procurando pistas, procurando significado, procurando sinais. E quando não encontram nada novo, eles voltam e reinterpretam o antigo, aquela mensagem fofa que você mandou há 2 meses. Eles agora se perguntam se foi genuíno aquela vez, que você não respondeu imediatamente. Eles questionam se você já estava se afastando. O silêncio infecta o passado. Ele reescreve a história na mente deles. Mas sejamos honestos, meus amigos. É tentador, não é? Quebrar o silêncio, intervir e esclarecer, preencher as lacunas, para que eles parem de interpretar mal a sua quietude. Mas ouve-me. Se alguém não consegue lidar com o silêncio que criou, nunca iria entender a sua voz de qualquer maneira. Você não é responsável por explicar o valor da sua presença depois que ela se foi. Agora, essa é a tarefa deles. Essa é a jornada deles. Você não está sendo cruel. Você está sendo claro. Você não desapareceu. Você deu a eles a sua graça. Mas a graça tem limites. E quando ela se esgota, ela não grita. Ela desaparece.
E é exatamente isso que os assombra, não a briga, não o fim, nem mesmo a perda. O que os assombra é como você partiu silenciosamente, calmamente, sem barulho, sem drama, sem olhar para trás. E agora, toda vez que eles se sentam em silêncio, eles ouvem a única pessoa que pensavam ter silenciado: você. Há algo poderoso em se tornar a frase inacabada de alguém. Ela fica, ela permanece, ela se repete. Porque quando as pessoas perdem alguém que as amava em voz alta, mas partiu em silêncio, o impacto é diferente. Não é só uma ferida no ego, é uma exposição. Então, se você ainda está se perguntando se o seu silêncio importa, deixa eu te dizer, importa mais do que eles jamais admitirão. Importa nas noites em que não conseguem dormir. Importa na maneira como eles perseguem suas redes sociais sem curtir nada. Importa nos sonhos dos quais elas não falam. E importa no reflexo que as encara quando não há mais ninguém por perto. Você não precisava de vingança, não precisava gritar, não precisava explicar. Você só precisava parar de participar da sua própria dor. E essa foi a mensagem mais alta de todas. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Elas ouvem o que eu nunca disse. Diga com força, diga com tranquilidade. Diga para a versão de você que costumava pensar demais no silêncio, duvidar do seu valor, buscar respostas. Diga para as pessoas que só ouvem quando você desaparece. E diga para si mesmo, porque seu silêncio não é uma ausência. É uma presença da qual eles não podem escapar. E fique comigo, porque agora vamos entrar na parte da história em que a confiança deles começa a se abalar. Quando percebem que você não está quebrando o silêncio. Quando finalmente entendem que você não vai voltar. E é aí que a tempestade realmente começa. Número 4. Eles achavam que você iria ceder primeiro. Agora eles estão desmoronando. Aquele que te irrita, te conquista. Epictetus. Eles achavam que tinham te entendido. Achavam que sabiam exatamente o que aconteceria no momento em que se afastassem. Você iria atrás, mandaria mensagens, ligaria, desistiria, quebraria. Esse era o plano, esse é o jogo. O ego deles ensaiado no espelho. Mas em vez de caos, você lhes entregou calma. Em vez de um colapso, você não deu nada a eles, nem uma única palavra. E, meus amigos, esse silêncio, essa calma, foi o terremoto que eles não esperavam. Veja, eles achavam que isso era apenas mais uma rodada de xadrez emocional. Mover, contra-atacar, mover, empurrar, puxar, falar menos, obter mais, agir com distância, tornar-se desejado. E por um tempo talvez tenha funcionado. Talvez você costumasse entrar em pânico quando eles ficavam frios. Talvez você costumasse implorar por respostas, por clareza, por qualquer coisa que parecesse carinho. Mas não mais. Não desta vez. Porque desta vez você não jogou. Você não moveu sua peça. Você se afastou completamente do tabuleiro e agora são eles que ficam olhando para ele, esperando por um movimento que nunca vem. Esse é o momento em que o poder muda. Não nos gritos, não nas conversas de encerramento, mas naquela quietude, naquele silêncio que diz: não danço mais para chamar atenção. No começo, eles ficaram presunçosos, talvez até orgulhosos. Eles vão voltar, diziam a si mesmos. Eles sempre voltam. Era nisso que eles acreditavam, que suas emoções ainda giravam em torno deles como um planeta preso em órbita, que não importa o quanto eles se afastassem, você estaria lá esperando como a gravidade. Mas em vez disso, você desapareceu. E esse desaparecimento destruiu a ilusão deles. Meus amigos, não é que eles não esperassem espaço. Eles só esperavam que você desmoronasse nele. Eles queriam ver se você encolheria sem eles, se você iria procurá-los mesmo depois que eles se afastassem. Mas quando você não fez isso, quando manteve sua distância sem vacilar,
Eles perceberam. Você não estava esperando. Você não estava demonstrando sua dor. Você não estava provando seu valor. Você simplesmente se foi. Isso é o mais assustador para alguém que se alimentava da sua reação. Porque, quando a reação acaba, o controle deles também acaba. Deixa eu te contar uma coisa sobre manipuladores emocionais. Eles nem sempre querem te deixar. Eles querem ver se você vai desmoronar. Quando eles vão embora, não é o fim que eles desejam, é o poder. Ao observar, você implora para que isso não aconteça. Mas quando você não implora, quando não explica, quando fica em silêncio e deixa o silêncio crescer, eles percebem algo brutal. Eles não têm mais poder sobre a sua paz. Essa percepção não é instantânea. Ela se constrói lentamente, como uma rachadura no vidro. No começo, é só uma linha tênue, uma pequena dúvida. Por que eles não entraram em contato? Mas à medida que o silêncio se prolonga, essa rachadura se espalha. As perguntas se multiplicam. Eles terminaram comigo? Eles seguiram em frente? Eu não era tão importante assim, afinal? E agora eles estão em uma espiral, em uma tempestade que criaram, mas não conseguem controlar. Aqui está a reviravolta, que eles nunca imaginaram. Quanto mais calmo você ficava, mais caóticos os pensamentos deles se tornavam. Sua falta de reação se tornou um reflexo. Sua quietude se tornou pressão. E a pessoa que pensava ter poder emocional sobre você, agora está sentada em sua própria confusão, se perguntando por que seu silêncio parece mais pesado do que sua presença jamais foi. Porque as pessoas nem sempre querem amor. Algumas só querem acesso. Elas querem saber que podem obter uma resposta. Querem saber que ainda vivem na sua cabeça. Mas quando você para de dar a eles essa moeda emocional, quando fecha o cofre, eles entram em pânico. Não porque sentem sua falta, mas porque sentem falta da sensação de controle. Pense nisso assim. Elas tinham um controle remoto para suas emoções. Afaste-se, você corre atrás. Esfrie, você se aquece. Haja com distância, você se aproxima. Era assim que costumava ser. Mas agora esse controle remoto está quebrado, sem sinal, sem resposta. E elas estão pressionando todos os botões com mais força, tentando fazê-lo funcionar. Mas as pilhas estão gastas. Você as tirou no momento em que escolheu a si mesmo. E sejamos realistas, isso não foi fácil para você. O silêncio não parecia forte no início. Parecia uma agonia, como sentar na frente de um telefone que nunca toca, como morder a língua com tanta força que machuca sua alma. Mas, com o tempo, você começou a perceber que a cada momento em que não procurava a pessoa, você se curava um pouco mais. A cada segundo em que ficava em silêncio. Você recuperou uma parte de si mesmo que antes pertencia a ela. Existe um poder silencioso que surge quando você deixa de ter medo da distância, quando você não mede mais o seu valor pela rapidez com que alguém responde às suas mensagens. Quando você percebe que a pessoa que se afasta não é quem detém o poder, mas sim quem permanece firme. E você, meu amigo, permaneceu firme. Epicteto disse: aquele que te irrita, te conquista. Bem, adivinha só. Eles não te conquistam mais porque você não lhes dá mais a arma da sua reação. Você não entrega mais sua paz em troca de migalhas. Você se sentou no desconforto e, em vez de quebrar, você construiu. E agora, aquele que pensava que você iria quebrar primeiro, é ele quem está se desintegrando, mas não vai admitir isso. Não em voz alta. Ele vai fingir agir normalmente, postar fotos, fazer piadas. Mas você vai começar a notar os sinais, as verificações sutis, a curiosidade repentina, as curtidas acidentais nas suas histórias, as mensagens aleatórias que dizem: "Ei, só queria saber como você está." Isso não é amor, é choque. Choque por você não ter implorado, por não ter explicado,
por não ter desmoronado. Quando eles se afastaram, você se tornou intocável, não porque você é insensível, mas porque finalmente percebeu que seu coração merecia ser tratado com cuidado. E agora eles estão percebendo que a pessoa que eles achavam que estaria sempre disponível, não está? Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não desabei, eu construí. Diga isso como você. Diga com convicção. Diga isso para a versão de você que quase desistiu. Diga isso para aqueles que achavam que você era fraco porque amava profundamente. Diga isso para o mundo que espera que você se destrua toda vez que alguém desaparece. Porque o que você fez não foi silêncio, foi evolução. Esse foi o momento em que você parou de reagir às pessoas que usavam seu amor como arma e começou a honrá-lo. E fique comigo, porque a seguir vamos revelar os jogos que eles jogam online, a maneira como fingem estar bem, enquanto secretamente esperam que você perceba, e como sua calma contínua se torna a tempestade da qual eles não conseguem escapar. Está prestes a ficar sério. Número 5. Eles projetam força online, mas estão tremendo por dentro. O que você vê nem sempre é a verdade, especialmente quando há silêncio envolvido. Eles não dizem nada, mas de repente estão em todos os lugares postando mais, compartilhando histórias, fazendo aquela performance brilhante. Não estou incomodado, estou prosperando, vivendo minha melhor vida. Mas vamos ser claros, meus amigos, eles não estão postando para o mundo, eles estão postando para você. Cada filtro, cada legenda, cada risada falsa em um vídeo que eles nem gostaram de fazer. Não é força, é estratégia, uma performance cuidadosamente elaborada para mascarar a tempestade. Eles agora estão presos por dentro. Veja, quando você ficou em silêncio, algo mudou. Eles perderam o controle. E quando as pessoas perdem o controle interno, o que elas fazem? Elas tentam controlar a percepção. É por isso que o feed deles, de repente, virou um vídeo com os melhores momentos do tipo "Não preciso de ninguém", porque as legendas ficaram enigmáticas, porque eles começaram a repostar citações de amor próprio que nunca viveram. Não é cura, é esconderijo. Não é crescimento, é uma distração da câmara de eco do silêncio que você deixou para trás. Imagina uma casa abandonada, rachaduras nas paredes, ar frio entrando, mas, em vez de consertar os danos, eles dão uma demão de tinta nova e fazem uma festa. É assim que as redes sociais deles estão agora, bem barulhentas, mas vazias, porque seu silêncio não só criou distância, mas também criou um espelho, e eles odeiam o que vem nele. Eles não estão postando por diversão. Eles estão postando para provar algo para você, para si mesmos, para a versão de você que eles acham que está assistindo. E talvez você esteja. Talvez você tenha visto as histórias, os novos amigos, o novo relacionamento que eles estão se esforçando tanto para parecer perfeito. Mas deixe-me dizer a verdade. Se eles realmente tivessem superado, não estariam fingindo estar bem. Eles estariam bem. Eles não precisariam dos holofotes, não estariam fingindo ser fortes e não estariam tremendo por trás de cada sorriso. Porque a verdadeira força não precisa ser postada. A verdadeira paz não precisa de público. É silenciosa, é calma, é chata. Mas eles não têm esse tipo de paz, porque o silêncio que você lhes deu ainda está gritando ao fundo, e nenhuma legenda é alta o suficiente para abafá-lo. Mas eu entendo. Você vê as fotos deles, você vê as histórias, e aquela velha voz na sua cabeça entra em ação. Eles superaram a gente. Eles estão mais felizes agora. Talvez eu não fosse importante. Afinal, meus amigos, vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Se alguém está realmente curado, não exibe isso. Vive isso silenciosamente, plenamente, sem precisar de aplausos digitais. O que eles estão fazendo não é seguir em frente, é mascarar o arrependimento com um filtro e um sorriso forçado. Epicteto disse: as aparências enganam,
E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que em um mundo onde a dor usa maquiagem e o coração partido é editado com saturação. O que você está vendo não é a verdade. É a performance que eles encenam, porque seu silêncio os deixou desconfortáveis com a realidade deles. Essa é a parte que eles nunca vão admitir. Você não reagiu, não desabou, não validou o ego deles. Então, agora eles estão tentando parecer bem sem você, não porque estão, mas porque precisam vencer a história. Porque se conseguirem fazer parecer que estão vencendo, não terão que lidar com a derrota. Mas eles sentem isso no fundo, em lugares que nenhuma postagem alcança, nas noites silenciosas, ao rolar a tela do seu perfil, nos pensamentos que não conseguem controlar. Quando a tela se apaga e o silêncio volta a se instalar, deixa eu te contar o que eles não postam. Eles não postam os 3 segundos de hesitação antes de postar uma história, imaginando se você vai ver. Eles não postam o excesso de pensamentos, as reescritas das legendas, a edição daquele vídeo 15 vezes, só para parecer que estão se divertindo. Eles não postam o momento em que acessam seu perfil às 2 da manhã. Sem curtidas, sem comentários, só um stalking silencioso com o maxilar cerrado e o coração acelerado. Eles não postam essa parte porque essa parte é real. E a realidade não é postada quando o objetivo é projetar poder. Eles achavam que ficariam bem sem você. Achavam que o silêncio os faria se sentir fortes. Mas quando você ficou em silêncio, você se tornou inesquecível. Você parou de discutir. Você parou de explicar. E agora eles estão percebendo que a sua presença não era o barulho que eles eram. E agora, sem ela, eles não sabem mais quem são. Mas vamos inverter isso por um segundo e falar sobre você. Porque ver essas postagens, vê-los fingindo brilhar enquanto você ainda está processando, dói. Isso faz você duvidar. Seu silêncio faz você querer reagir, lembrá-los do que perderam, provar o seu próprio valor. Mas essa é a armadilha, meus amigos. É exatamente isso que eles querem. Eles querem que você quebre o personagem, para que possam ganhar uma cena que nem importa mais. Mas você evoluiu. Você não está buscando confusão. Você não está implorando para ser visto. Você não está tentando interromper a performance deles com a verdade, porque você é a verdade. E seu silêncio é o único diálogo que eles não podem reescrever. Você não precisa parecer feliz para o mundo. Você não precisa postar sua paz, porque sua paz não é performática, é real. E a paz real não se importa com quem está assistindo. Ela é apenas calma, profundamente enraizada, e é por isso que seu silêncio ainda os assombra, porque enquanto eles estão atuando para uma plateia, você não está atuando para ninguém. E isso é poder. Então, se você alguma vez se sentir tentado a quebrar seu silêncio porque os viu sorrindo online, pare, respire e lembre-se. Os perfis mais barulhentos geralmente escondem a dor e o silêncio mais silenciosos. Isso não é invisibilidade, é invencibilidade. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Portanto, não responda como eles esperam. Não tente igualar o barulho deles. Deixe que eles vejam você crescer sem dizer uma palavra. Deixe que sua ausência seja a coisa mais barulhenta na vida deles. Diga isso nos comentários agora mesmo. Não preciso postar minha paz. Diga isso para a versão de você que costumava medir a cura em curtidas. Diga isso para o ego que quer provar algo. Diga isso para o mundo que só acredita no que vê, porque sua força não é visível. Ela é sentida. E fica comigo, porque a seguir vamos entrar na parte que realmente faz o orgulho deles tremer. O momento em que eles param de se exibir e começam a fazer a pergunta da qual têm fugido. Será que os perdi para sempre? É aí que bate, e é aí que a espiral começa. Número 6. Eles começam a perguntar: será que os perdi? Não é a morte que um homem deve temer,
mas nunca começar a viver. Marco Aurélio. No começo, eles não sentiram a perda. Eles sentiram o espaço e confundiram esse espaço com liberdade. Mas o silêncio tem uma maneira engraçada de se tornar outra coisa. Com o tempo, o que antes parecia poder começa a parecer distância. O que antes parecia paz começa a doer como ausência. E, eventualmente, inevitavelmente, a pergunta começa a surgir silenciosamente, lentamente, como névoa entrando em uma sala familiar. Será que eu os perdi? Eles não dirão isso em voz alta, não no início. O ego deles não permitirá, mas eles pensarão nisso em momentos inesperados, enquanto escovam os dentes, enquanto estão deitados na cama com a tela iluminando o rosto, enquanto ouvem uma música que costumava lembrá-los de você, agora soando um pouco mais como um arrependimento. E o silêncio que você deixou para trás não é mais um ruído de fundo, é um ponto de interrogação. Eu os perdi. Porque esse não é o mesmo silêncio que eles viram antes. Esse não é uma isca. Não é passivo, agressivo. Não é manipulação. Esse silêncio não pede nada deles. Não espera. Não ameaça. Ele simplesmente existe. E é isso que o torna assustador. Dessa vez, você não ficou em silêncio para puni-los. Você ficou em silêncio para se proteger. E é aí que a mudança acontece. É aí que eles começam a entrar em pânico. Não porque você se foi, mas porque você não os perseguiu ao sair. Meus amigos, as pessoas só conseguem ignorar seu silêncio por um tempo antes de começarem a questionar sua própria história. No começo, elas escrevem a narrativa de sempre. Você só está sendo dramático. Você só está magoado. Você vai mudar de ideia, mas os dias se transformam em semanas. As semanas se transformam em padrões. E, de repente, você ainda está em silêncio. E agora, eles não sabem se você está se recuperando ou se foi embora. Eles verificam seu perfil, mas não encontram pistas. Você está calmo, talvez até radiante, mas não está fingindo, não está tentando provar nada. Essa confiança tranquila, essa energia despreocupada, isso os abala porque eles conhecem você. E o seu antigo eu, aquele que eles tinham envolvido em seus humores e mudanças de humor. Essa pessoa já teria enviado um parágrafo a essa altura. Essa pessoa já teria quebrado a essa altura, mas você não quebrou. Você manteve o silêncio e agora eles estão com remorso. Deixa eu pintar o quadro. Eles estão sentados em um café, navegando pelo celular, fingindo rir de memes que não têm o mesmo efeito. De repente, seu nome surge na cabeça deles, mas eles não entram em contato. Ainda não. Eles são orgulhosos demais. Então, em vez disso, eles pesquisam seu nome, clicam no seu perfil, navegam, olham fixamente e o pensamento volta a surgir. Indesejado e indesejável. Será que perdi eles com aquela pergunta? Isso assombra, repete, incomoda. Porque o silêncio não é só a ausência de som. É a presença de todas as consequências não ditas. E eles estão começando a sentir essas consequências agora. Não só na mente, mas no corpo. O peso no peito, a tensão na mandíbula, o mal-estar que não passa quando tentam se distrair. Esse é o custo da sua ausência. E agora eles estão pagando por isso. Mas aqui está o ponto principal. Eles pensaram que o seu silêncio era uma estratégia. Pensaram que era temporário, um blefe, uma frente fria que iria passar. Mas não passou, porque não era uma tática, era uma transformação. Você não ficou em silêncio para vencer. Você ficou em silêncio porque finalmente percebeu que não perde nada ao escolher a paz. Você ficou em silêncio porque deixou de precisar de alguém que nunca soube o que fazer com a sua presença. E agora que você não está mais reagindo, não está mais provando, não está mais perseguindo, eles estão começando a ver a verdadeira perda, não no seu silêncio, mas na sua força.
E eu sei, meus amigos, que vocês ainda podem estar lutando contra suas próprias dúvidas. Vocês ainda podem se perguntar se o seu silêncio está sendo mal interpretado, se eles acham que vocês deixaram de se importar. Mas deixem-me dizer uma coisa real. As pessoas que realmente sabem que erraram sentem o seu silêncio ainda mais alto do que o seu amor. E se elas interpretam mal, isso não é culpa sua. Esse é o preço de não ouvir. Quando vocês estavam falando, eles não os perderam. Quando vocês se afastaram, eles os perderam. No momento em que deixaram de valorizar sua voz, seu tempo, sua energia, tudo o que você fez foi dar a eles o silêncio para perceberem isso. E agora isso está atingindo-os como uma explosão retardada, como um trovão que vem depois do relâmpago. No início, eles só sentiram o clarão, mas agora o som está chegando e a pergunta está ficando mais alta. Eu os perdi? E aqui está a verdade que eles têm medo de admitir. Eles não acham que perderam você. Eles sabem que perderam. Mas quando percebem isso, já é tarde demais, porque você não ficou apenas em silêncio. Você se reconstruiu nesse silêncio. Você parou de pedir um encerramento e se tornou ele. Você parou de explicar e começou a evoluir. E agora eles não estão mais se perguntando se perderam você. Eles estão tentando descobrir como te reconquistar. Mas o que eles não percebem? Você não está onde eles te deixaram. Você mudou. Você cresceu. Você se tornou alguém que não precisa mais do que eles eram cegos demais para ver. E mesmo que eles voltem, mesmo que finalmente mandem aquela mensagem, sinto sua falta, mesmo que admitam o que nunca tiveram coragem de dizer, você não está mais esperando para ouvir isso. Porque quando você ficou em silêncio, você parou de precisar de um encerramento. Você se tornou sua própria paz. Então, digite isso nos comentários agora mesmo. Eles me perderam no silêncio. Diga isso por todas as versões de você que esperaram ao lado do telefone. Diga isso pelas noites em que você chorou e ainda assim não recebeu uma resposta. Diga isso pelo poder que você recuperou ao escolher o silêncio em vez da performance. Diga isso não para punir, mas para afirmar que seu silêncio não foi o fim de algo fraco. Foi o começo de algo inabalável. E se essa mensagem tocou você, se te lembrou da força da quietude, do poder de não reagir, da transformação que acontece no silêncio, clique no botão curtir. Inscreva-se para receber mais verdades estoicas todas as semanas. E compartilhe isso com alguém que precise ouvir, porque no final das contas, seu silêncio não apenas os assombrou, mas também te curou. E essa é uma vitória que ninguém jamais poderá tirar de você.